A este webinar. Eu não vou dizer boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, porque afinal este webinar ele vai ser assistido neste momento por vários interlocutores, que estão conosco, mas nós também vamos ter aqueles que vão assistir em um tempo distinto, diferente, e por isso que já nós entramos na primeira característica essencial do que é o webinar. Então, nós estamos transmitindo esse webinar via Facebook e também via plataforma do YouTube. Então, bom, e aí nós não falamos de apropriação tecnológica, que é um outro desafio. Se nós avançamos do computador para todas as interfaces, plataformas, ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos grupos em redes sociais, nós temos as interfaces de comunicação, nós de certa forma temos. Elas não estão estruturadas talvez ainda, e depois eu quero bater nessas teclas, entrar nesses debates, que esses ambientes, as redes sociais, não foram pensadas para criarmos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eles servem para determinadas questões. Então, nós temos o conhecimento sistematizado da escola, da universidade, vamos pensar em literatura, vamos pensar em filosofia, vamos pensar na matemática, vamos pensar em cursos técnicos que têm uma linguagem própria, vamos pensar em aulas de cálculo na universidade, pensar aulas de química. Eu gostaria de fazer um desafio aqui, que a gente pudesse pensar, fazer uma analogia, é óbvio, e esse conhecimento sistematizado que a gente tem nas nossas disciplinas, matérias, interdisciplinas, enfim, no currículo, é um conhecimento sistematizado. O que nós temos? Para mim, ela é uma língua estrangeira. Esse conhecimento sistematizado é uma língua estrangeira. Então pensa agora, eu preciso aprender francês, ou eu preciso aprender alemão, ou eu preciso aprender a língua portuguesa, eu preciso aprender uma língua estrangeira. A matemática é uma linguagem que tem sua própria característica, a química, língua portuguesa, enfim. Como é que eu vou fazer dentro de um contexto extremamente atípico? Nós todos estamos geograficamente distantes. Então, como é que a gente pode aprender essa língua estrangeira, esse conhecimento sistematizado de forma online? Isso a gente vem debatendo. E não vai ser de um momento para o outro. Não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos compreender como é que pode acontecer a aprendizagem. Eu sei que já existem várias iniciativas importantes. O que eu visualizo é que a gente precisa levar em consideração alguns aspectos. Que é a educação online. Ela acontece, então, em ambientes educativos na web. Ou ela é o caminho de fazermos com que a educação chegue nas casas, nos lares das pessoas. Mas aí nós temos que levar em consideração como é esse espaço familiar, como é a organização, como é o ambiente, se nós quisermos trabalhar por web. Então nós temos desafios sim, desses ambientes educativos. Vai ser no Facebook da escola? Vai ser no grupo de WhatsApp dos pais? Então nós temos disponibilidade de interface, ferramentas da web. Vai ser num Google Drive, vai ser, enfim, plataformas, ferramentas existem várias. Só que tem um detalhe. Estes dispositivos comunicacionais, eles oportunizam que todos falem com todos.
Mesmo vocês que estão neste momento limitados, porque eu optei em fazer um webinar, vocês podem se expressar por meio de um chat. Então, é uma forma de comunicação. Todos se comunicam com todos. E quem está no chat, talvez já tenha até abandonado o que eu esteja falando aqui. Eu não tenho esta possibilidade linear de mantê-los conectados. E isso envolve, então, uma interatividade via internet. Só que aí nós temos que pensar em ambientes colaborativos, em que aquele estudante mais experiente ajude o menos, né? Aquele colega que tem uma experiência em determinada temática, em determinada apropriação tecnológica. Nós precisamos trazer estes elementos para dentro desse contexto. Isto eu imagino, inclusive, acontecendo na educação básica. Formarmos os nossos estudantes para uma colaboração com os demais colegas. Colaborar, de colocar à disposição, de questionar, de dar link, de auxiliar. Porque eu acho que educação, veja, eu não estou mais falando aqui de EAD ou presencial, estou falando de educação. Aliás, essa discussão deveria já ter convergido. Talvez agora estejamos num momento em que muitas coisas serão diferentes do que eram até mês passado. Então, se a gente pensa em processos interativos, a gente tem que pensar na cocriação da comunicação e do conhecimento. Então, por quê? Nós temos esta questão toda de relações de comunicações mais horizontais. Então, quando nós começamos a pensar em fazer planos de aula em que nós enviamos para o AVA ou enviamos para o Facebook ou para o WhatsApp o material e nós não temos condições de responder, de interagir, nossa comunicação não é horizontal. Então, por quê? A gente também precisa estar aberto a escutar os pais, escutar os estudantes para a proposição de atividades. E não é só escutar no sentido de dicas, mas é de como é que é a dúvida para resolver determinada temática ou para compreender determinada temática. Então é nesse sentido que eu venho expondo aqui. Sim, um trabalho colaborativo. Nós não somos colaborativos em grande parte. Né? A nossa sociedade ainda não está muito colaborativa. Nós temos desafios. Então, talvez também é o momento de nós, enquanto grupos de professores nas escolas, nas secretarias de educação, nas universidades, nos tornarmos mais colaborativos, de contribuirmos, cada um poder auxiliar mais no desenvolvimento, pensar nessas atividades, em processos educativos. Então, não é tão simples querer transformar uma educação num modelo presencial, numa perspectiva online, mais dialógica ou mais horizontal. Eu vejo isso como um grande desafio. Um desafio que nós vamos levar aí talvez uma década, 2 décadas. Então nós precisamos começar com algumas atividades. Não há possibilidade de transformar todas as disciplinas de uma escola, numa universidade, em online. Não há como querer agora que os estudantes façam todas as atividades orientadas da mesma forma que nós pensamos que ele faria na educação presencial. Então, vamos nos encaminhando. E o que a gente percebe nessas últimas semanas? Nós temos filhos, nós temos estudantes, nós temos orientações, nós temos trabalho remoto, estamos home office. E aí, nossos estudantes, se nós começarmos a transformar tudo que nós temos no presencial para uma questão online, nós vamos ter a overdose de informações.
Eu acho que nós todos, de determinada forma, temos uma overdose de informações. Claro, nós estamos num momento de pânico. Nós ainda estamos num processo que eu imagino que vai levar mais uns 10, 15 dias de se adaptar a este contexto, a essa realidade. No pânico, nós precisamos resolver o problema dos nossos estudantes que estão em casa. Nós não conseguimos ainda pensar bem sobre, ou nós ainda não conseguimos debater de forma adequada sobre essas questões, porque nós estamos com uma overdose de informações. Então, por isso que eu estou discutindo essa ideia em conjunto com os colegas, que é: vamos com calma, vamos devagar, vamos fazer algumas questões, implementar alguns modelos, né? A Jaqueline Boas foi minha estudante lá na educação básica, né? Lá em 3 de maio, ideia de um ensino híbrido, aprendizagem por projetos, sim, eu vejo com um grande potencial. Só que essa overdose de informações que nós estamos neste momento impede para aqueles que estão iniciando terem possibilidade de compreender isso como uma experiência. Porque se a gente começar a colocar muitas informações para os nossos estudantes, muitas informações para nós enquanto professores, essas informações não deixam lugar para a gente compreender o que está acontecendo. A gente não para pensar o que está acontecendo. Então, isso é o contrário da experiência de La Roça. É quase uma anti-experiência. Então é isso, vamos com muita calma. Vamos implementar algumas experiências, vamos trocar ideias, cada um dentro do seu contexto. Que bom quem já está um pouco mais avançado, que já tem seus cursos massivos disponíveis. Que bom quem já tem plataformas de aprendizagem. Que bom quem já tem grupos no Facebook. E aí depois eu quero entrar nesse detalhe. Imaginem um professor que tenha 10 turmas. Que tenha 10 turmas no Facebook. Este professor vai ter uma overdose. Ele não vai dar conta sozinho. Porque na educação online, nós geramos muitas informações. É a pergunta do estudante. Se há espaço para discussão e o estudante fez a pergunta, então nós precisamos ter condições de responder. Por isso que EAD é diferente, tem uma estrutura diferente. Tem um tutor para tantos alunos. Agora pensa um professor da educação básica eu estou fazendo um exercício, tá? Um exercício fictício. 35 estudantes, tá? E aí o que acontece? 10 turmas, 350 estudantes, e cada estudante resolve fazer uma pergunta. Tá? Então nós teríamos um grande desafio, que era, inclusive, responder, de dar conta nesse